Olá IPCA, hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 706 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 a 15 do livro do profeta Jeremias. O capítulo de número 13 vai terminar o terceiro ciclo de oráculos que começou lá no capítulo 11. No capítulo 11 se falou sobre a aliança, a quebra da aliança e vimos as duas primeiras confissões de Jeremias, quando ele sabe que estão procurando matá-lo, quando Deus lhe diz que ele devia se preparar para situações ainda piores. E no capítulo 13 nós vamos ver algumas encenações proféticas, quando Deus manda não apenas que Jeremias diga alguma coisa, mas também que realize atos que contêm um grande simbolismo profético. O primeiro e mais distinto desses atos descritos aqui no capítulo 13 é que Jeremias deve comprar um cinto de linho e colocá-lo sobre os lombos sem lavá-lo antes. Esse cinto não deve ser confundido com aquilo que a gente usa hoje para segurar a calça, com aquela coisa com fivela, com furinhos e tudo mais, nada disso. Devia ser mais uma espécie de cirola grande, uma roupa que vai cobrindo a pele antes de você colocar uma roupa mais grossa. Ela pode ser, alguns entendem como alguma coisa mais comprida, como um formato de uma camiseta, uma camisola, digamos assim. Outros entendem mais como se fosse uma cirola, uma cueca mais esticada, digamos assim. De qualquer forma, essa era a peça de roupa que ficava mais grudada ao corpo. E então, sem dúvida alguma, isso tem a ver com o fato de que, da mesma forma que um profeta usava uma peça de roupa muito grudada ao seu corpo, Deus havia chamado Israel, a nação de Israel como um todo, agora representada pelo reino remanescente de Judá, para ser um povo muito chegado a si mesmo. Tá certo? Por isso o cinto é colocado sobre os lombos, né? Aqui embaixo pelo menos. Então parece fazer mais sentido a ideia de uma roupa íntima, uma peça íntima masculina. Bom, a ideia de não meter na água pode ter a ver com a ideia dessa roupa, desse cinto, dessa cirola não ter sido limpa, como Israel ou Judá que não foi santificado. E aí então Jeremias recebe a ordem de ir até o Eufrates para esconder esse cinto na fenda de uma rocha. Há muita dúvida, é possível que o Eufrates aqui seja o rio Eufrates, lá então perto da Babilônia, ou pode ser também a região de Pará, já que as duas palavras são muito próximas na língua hebraica, que era um lugar bem mais perto de onde Jeremias morava em Anatote. Se fosse em Pará, ele teria que andar uns 5 quilômetros para esconder esse cinto na fenda da rocha. Se fosse no rio Eufrates, ele teria que andar uns 800 quilômetros. Bom, seja qual for o caso, a ideia do Eufrates está contida aqui sim. E a ideia então de que aquele povo que Deus chamou para andar perto de si, no final das contas resolveu andar perto de outra nação, representada pelo Eufrates. Isso tem a ver então com a religião, com os costumes babilônicos ou assírios que Judá acabou assimilando em vez de se voltar para Deus. Veja então que a queixa de Deus contra o povo maligno no verso 10 é que esse povo anda após outros deuses. E então, parece bem ser essa a ideia aqui. Jeremias vai até um lugar cujo nome lembra as nações que não deviam ser de forma alguma refúgio para Judá. E lá ele esconde um cinto que devia estar colado ao seu corpo. E depois de um tempo, quando ele vai buscar esse cinto está completamente podre. É o que acontecia com Judá. Judá, ao invés de ficar grudado em Deus e servir a Deus, foi atrás da Babilônia, foi atrás da Síria, foi atrás do Eufrates. E ali então, escondida nesse Eufrates, daqui a pouco apodreceu e não servia para mais nada. Por isso precisava ser descartada. E essa é a figura que Deus usa para mostrar que o povo de Israel agora precisava sofrer o cativeiro. A ideia de um jarro de vinho que vai se encher e que Judá terá que tomar esse vinho e se embebedar e absorver a ira de Deus é dita aqui a partir do verso 12. É mais uma figura deste capítulo para mostrar o juízo de Deus. A ideia de um rebanho que está disperso, de uma mulher que está para dar à luz, que está sofrendo as dores de parto, e de um restolho que vai ser arrebatado pelo vento, como uma palha que o vento dispersa. São figuras que são usadas neste capítulo 13 para falar a respeito do juízo de Deus que está para se cumprir sobre o povo de Judá por conta desse afastamento.
tá certo? Essa mensagem precisa ser dita, como vemos aqui no verso 18, ao rei e à rainha mãe. Rei e rainha mãe aqui provavelmente são Joaquim e a sua mãe Neusta. Bom, a gente vai ver que desde a morte de Josias você vai ter uma série de reis que vão se alternar muito rápido. E é preciso muito estudo histórico para a gente não se confundir aqui. No boletim de domingo que vem, não de amanhã, eu pretendo publicar, se Deus permitir, uma tabela onde vou lhe indicar os reis e o que aconteceu com eles. Mas para você ter uma ideia do que estava acontecendo nessa época, depois da morte de Josias, que foi aquele bom rei que governou 31 anos, mas que morreu guerreando contra o faraó, porque Josias foi se meter na guerra de cachorro grande entre o faraó e a Babilônia, Joacás, o filho de Josias, só governou por 3 meses. Aí veio Jeoaquim, que governou por 11 anos, mas na sequência veio Joaquim, que só governou por 3 meses. Depois vem Zedequias, que é o último rei que governa por 11 anos. Mas todos esses reis agora já são colocados no trono, ou tirados do trono por alguém. No caso, por exemplo, do filho de Josias, Joacás, o faraó Neco o tira do trono. O próximo rei Jeoaquim é colocado no trono por Faraó, mas é tirado do trono por Nabucodonosor, que coloca Joaquim no trono e depois tira e coloca Zedequias no trono. Então você começa a perceber aqui que a mensagem que é dita ao rei e à rainha mãe pode ser de algum desses reis aqui, mais provavelmente, como eu disse, é do Joaquim, mas você começa a perceber que os reis estão sendo colocados ou tirados. Sempre os tesouros do templo, cada vez que vai alguém lá, ou o faraó Neco ou Nabucodonosor, leva um pouco mais de dinheiro. E muitas vezes o rei é levado como escravo ou para o Egito ou para a Babilônia e o outro rei é colocado no lugar dele. Começa a ficar claro então que essa nação está completamente rejeitada. Nessa troca de reis, nesse despojamento constante dos tesouros do templo e da casa real, nessa situação que pode muito bem ser descrita pela figura do cinto, do jarro, do rebanho disperso, da mulher com dores de parto, do restolho espalhado pelo vento, nós vamos vendo que os dias de Judá estão chegando ao fim. E tudo por quê? Verso 21. Deus vai pôr por cabeça contra Judá aqueles a quem Judá ensinou o seu povo a ser amigo. Ou seja, uma grande ironia, o castigo de Deus virá pelos mesmos povos que Judá andou cortejando. E tudo isso está presente lá na parábola do cinto no início do capítulo 13. Tá certo? Bom, a partir do capítulo 14 nós vemos um novo ciclo se iniciando. É o 4º ciclo de profecias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Agora, no capítulo 14 nós temos o assunto da grande seca. A seca é uma maldição da aliança quebrada. Se você ler Deuteronômio 28, 22 em diante, Levítico 26, 19 em diante, Deuteronômio 28, 12 em diante, você vai ver que a chuva era a bênção da aliança, mas a seca era a maldição da aliança. Quando o povo se afastava de Deus, devia esperar seca, como Elias falou com o ímpio rei Acabe. Então, certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, não vai haver chuva aqui enquanto eu não falar. Tá certo? E aí você vê mais uma vez a repetição daquele tema. A natureza sofre por conta do pecado do povo. E vem uma grande seca, e você vai ver aqui a descrição do jumento sofrendo. A maneira como Jeremias descreve isso poeticamente é muito bonita, mas muito triste também. Jeremias se põe a interceder pelo povo. São 3 intercessões ao longo do capítulo 14. A primeira intercessão, Jeremias fala com Deus assim: Deus, age por amor do teu nome. Por que o Senhor seria como um valente que não pode salvar? Ou seja, nós somos o teu povo, se a gente for destruídos, como é que vai ficar o seu nome? Não é? E aí Deus responde, a partir do verso 10 do capítulo 14, eu não me agrado deles, nem rogue por este povo, porque eu não me agrado deles. Tá certo? O meu nome vai ser defendido de outra maneira, não tolerando um povo do qual eu não me agrado. Bom, a segunda intercessão de Jeremias começa no verso 13, e Jeremias diz assim: mas Senhor, tem falsos profetas, dizendo para esse povo que eles não vão ver espada. Mas Deus responde a partir do verso 14,
Esses profetas são falsos, profetizam mentiras em meu nome, falam coisas que vêm do engano do seu íntimo. E por conta disso eu vou tratar desses profetas. Eles vão ser consumidos à espada e à fome. Aí vem a terceira intercessão de Jeremias a partir do verso 19. O Senhor já nos rejeitou completamente? Ele diz lá no verso 19. E depois no verso 21 ele resume: não anules a tua aliança conosco, o Senhor prometeu ser bondoso para conosco. Deus responde a partir do verso 1 do capítulo 15. Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, eu não me inclinaria o coração para com esse povo. Ele lembra no verso 4 que por causa da maldade de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, ele vai fazer tudo aquilo que disse contra Jerusalém. Então, o resumo da ópera vem no verso 6. Esse povo rejeitou o Senhor, voltou para trás, por isso Deus vai levantar a mão contra ele e vai destruí-lo. Deus está cansado de ter compaixão. Não adianta, o juízo vem. Mais uma vez, a resposta de Jeremias é se identificar com o povo que vai ser consumido e sofrer. Então, a partir do verso 10 do capítulo 15, nós vamos ter mais uma confissão de Jeremias. A terceira confissão, que não é basicamente um reconhecimento do pecado pessoal de Jeremias, e nesse sentido é impropriamente chamado de confissão, mas é um lamento de Jeremias. E no verso 10, então, Jeremias lamenta uma primeira vez: Senhor, ai de mim, o Senhor me colocou como um homem de rixa com esse povo aqui. Esse povo está me amaldiçoando por causa das coisas que eu digo. Eu digo que o Senhor vai castigar e eles se voltam contra mim. Deus lhe responde no verso 11: Jeremias, na verdade eu vou te fortalecer para o bem. O teu inimigo, essas pessoas que se voltam contra você, vão te dirigir súplicas no tempo da calamidade. Deus repete a Jeremias uma promessa que já tinha feito por ocasião do seu chamado. Lá no capítulo 1, versos 17 a 19. Eu vou estar com você, Jeremias, calma, eu vou te fortalecer. E faz uma profecia aqui: o teu inimigo, que hoje te persegue, quando perceber o que está acontecendo, vai pedir a sua ajuda. E de fato isso se cumpre lá no capítulo 37, quando Zedequias, o último rei de Judá, vai pedir a Jeremias que interceda em favor do povo. Nós vamos ver isso mais adiante. O que nós vemos aqui nos versos finais do capítulo 15 é muito bonito, é de uma poesia maravilhosa, coisa da gente ter que parar de estudar para louvar a Deus pela beleza da sua palavra. Nós vamos ver aqui que no verso 13 Deus responde, a partir do verso 12, Deus responde para Jeremias: será que alguém pode quebrar o ferro do norte? É fato que a tecnologia militar de fundição de metais dos babilônicos era superior e o seu armamento, portanto, era melhor. E com isso os babilônicos tinham grande vantagem. E assim eles não poderiam ser vencidos. E Deus então está dizendo: o castigo que eu mando do norte é real, ele virá e ninguém poderá impedi-lo. E Deus fala com Jeremias, e a gente fica na dúvida aqui se Deus está falando com Jeremias ou com Judá, nos versos 13 e 14. É muito interessante se você comparar. A versão Almeida, revista e atualizada, nos faz entender que Deus está falando com Jeremias: os teus bens e os teus tesouros entregarei. A nova versão internacional nos dá a entender que Deus está falando com o povo. E falando então com Judá, que vai entregar os bens e os tesouros de Judá ao inimigo. E a questão é: em quem eu acredito? E a questão é: você não precisa escolher. Deus está falando que Jeremias será entregue ao inimigo, que Jeremias, verso 14, vai ser levado com inimigos para uma terra que ele não conhece. Mas isso é a descrição de Jeremias como representante do seu povo. Jeremias vai sofrer porque ele pertence a um povo pecador. No entanto, se Jeremias se mantiver fiel ao Senhor, se ele continuar firme, confiando no Senhor, todo esse quadro haverá de se reverter. Jeremias aqui, portanto, é um representante do remanescente fiel, do povo que, apesar de sofrer o juízo, permanece voltado para Deus. E se Deus então diz: Jeremias, você vai sofrer, mas eu vou te preservar. Você vai ser levado para uma terra estranha, mas eu estarei com você. Isso serve para mostrar que o juízo de Deus sobre o seu povo não será retirado, mas também serve para mostrar que esse povo, como Jeremias, deve manter a esperança de que o juízo não será a palavra final. Então, nós vemos aqui Jeremias como um representante, como um mediador da nação,
E assim ele aponta muito claramente para o Senhor Jesus Cristo, que vai sofrer em nome de um povo, mas que vai permanecer fiel e que vai ser ressuscitado dentre os mortos e consigo trará o povo que confiou nessa promessa de Deus. Isso é muito maravilhoso. E é um pouco disso, de maneira muito poética, que a gente vê, um pouco mais disso que a gente vê nos versos 15 a 19. Quando Jeremias então fala: Senhor, lembra-te de mim, vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado. Eu tenho sofrido afrontas por causa do teu nome. Eu achei as tuas palavras e as comi. Eu tive prazer no Senhor. E aí então ele cita que nunca se assentou na roda dos que se alegram, aparentemente mencionando aqui o Salmo 1. Ele faz uma oração aqui que parece mencionar outros salmos, como é o caso do Salmo 69, e isso faz a gente entender que Jeremias de fato se alegrava na Escritura, na palavra de Deus, mas que naquele momento ele se sentia solitário. Ele quase que acusa Deus de dizer que Deus para ele foi um ribeiro ilusório, que Deus o enganou, que agora ele estava sofrendo, tal o tamanho desespero que ele enfrentava. E a gente consegue claramente pensar em Jesus ao ver esse exemplo. Mas Deus lhe responde a partir do verso 9. Se você se arrepender, eu te farei voltar, e você vai estar diante de mim. E você se apartar o precioso do vil, você vai ser a minha boca, e as pessoas vão se voltar para você, mas você não vai se encurvar, não vai passar para o lado delas. Eu vou te colocar contra este povo como um muro. Eles vão tentar te pegar, mas não vão prevalecer, porque eu sou com você para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu vou te tirar das mãos dos iníquos, eu vou te livrar das garras dos violentos. Jeremias, confie em mim. Entenda que eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador. Não se misture com esse povo que peca contra mim. Confie, porque eu vou te preservar e vou fazer de você uma testemunha da minha justiça e do meu juízo ao condenar aqueles que se rebelaram contra mim, rejeitando você. Você vai para o cativeiro, mas você vai voltar. E o interessante que esta expressão que vem lá do verso 14, eu vou te levar com os teus inimigos para uma terra que não conheces, ela se cumpre na vida de Jeremias. Nós vamos ver lá no capítulo 43 que Jeremias é levado contra a sua vontade, aparentemente, para o Egito. E isso é uma metáfora aqui, né, do retorno à escravidão. A Babilônia e o cativeiro babilônico é um novo Egito que Deus faz para mostrar ao seu povo que quando o povo rejeita Deus, o resultado é a escravidão. Bom, são lindas palavras que a gente vê aqui. No capítulo 13, um povo que por causa de se afastar do seu Deus agora não serve para mais nada, correu atrás do Eufrates, vai receber o juízo, e essa mensagem é levada ao rei e à sua rainha mãe. Esse povo agora será castigado pela mesma nação que andou cortejando a Babilônia, ou até mesmo o Egito. Então virá uma grande seca, como mostra de que as maldições da aliança estão se cumprindo. Não adianta interceder pelo povo, porque o nome de Deus será defendido não por livrar um povo pecador, mas por exaltar a sua justiça ao condenar um povo que peca, mesmo sendo chamado de seu. Os falsos profetas estão enganando o povo, sim, mas Deus vai mandar a justiça para eles. Deus não está anulando a aliança, mas Ele está fazendo aquilo que já prometeu desde os dias de Manassés, contra uma nação que o rejeitou. Jeremias lamenta tudo isso. Estão me amaldiçoando, Senhor, estão me perseguindo. E Deus diz a ele: calma, Jeremias, eu vou te fortalecer. E os mesmos que hoje te perseguem, no futuro vão pedir a sua ajuda como profeta. Então saiba, Jeremias, ainda que você seja perseguido, seja levado ao cativeiro, vá para uma terra que você não conhece, confie em mim, porque eu vou guardar você, eu vou proteger você. Essa é a vida de Jeremias, que aponta também para a vida da nação de Judá, que em breve vai para o cativeiro, mas se confiar em Deus retornará. E essa é a própria descrição já, antevendo aqui a pessoa do Senhor Jesus, que segue a palavra de Deus, que anuncia com fidelidade a verdade de Deus, que é rejeitado, que vai até o caminho da morte, mas que volta ressuscitado dentre os mortos por Deus Pai, e então se torna o grande julgador de todo o universo, salvador para aqueles que nele creem e condenador daqueles que o rejeitam. Louvado seja Deus pela beleza da sua palavra. Eu espero que esse estudo abençoe a sua vida. Boa leitura para você. Até amanhã na igreja, se Deus quiser, a gente se encontra. Até lá.